Nós brasileiros somos um povo acolhedor e caloroso. São as principais características que marcam todos os nossos visitantes, né? Por isso, nosso irmão Mazinho fez um seguinte questionamento. Como você avalia assim, o povo da Estônia? Como são recebidos os estrangeiros e os missionários? Os estrangeiros, de modo geral, eu acho que depende. Depende de onde você está vindo e por que você está vindo, né? As pessoas que vêm com respeito pela cultura, pela história do país são bem recebidas, com certeza. Um fator muito importante como missionário, para trabalho missionário, é você aprender a língua local. As pessoas abrem o sorriso, assim, o maior sorriso do mundo quando elas entendem que você fala a língua delas, porque é um país muito pequeno, né, com a Rússia aqui do lado, que é enorme, então, predominantemente, as pessoas acreditam que os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, têm uma cultura semelhante à cultura russa, mas não é assim. Na verdade, são bem diferentes, as línguas são diferentes, o comportamento é diferente, e não estou falando que um é melhor do que o outro, estou dizendo que são diferentes, tá? Não é uma questão de um melhor, outro pior. São diferentes. Então, quando as pessoas percebem que você se deu o trabalho de aprender a língua, que é dificílima, é uma das línguas mais difíceis do mundo, é considerada uma das línguas mais difíceis do mundo. Você se importa em aprender sobre a história, a cultura, e você respeita isso, você será bem recebido, sem dúvida nenhuma. Os estonianos em si, assim, como nação, são pessoas calorosas, mas comedidas, né? O brasileiro é muito, a gente é muito barulhento, alegre, fala alto. Eles são diferentes. E uma coisa que eu acho muito incrível, assim, eu estou aqui há 10 anos, então é lógico que em 10 anos eu aprendi muita coisa que eu não sabia quando eu cheguei. E uma das coisas que eu acho mais incríveis, assim, é que demora muito tempo para você fazer amizade com um estoniano. Colega de trabalho, tudo ok, pessoas vizinhos, você conhece, dá bom dia, boa tarde. Amizade, para eles, é uma coisa muito mais séria. Então, assim, quando as pessoas te convidam para ir na casa delas, por exemplo, é um grande sinal, assim, de abertura. As pessoas não convidam umas para ir na casa das outras. Não é que nem brasileiro que a gente conhece no ônibus e no dia seguinte está no churrasco, né? A gente é muito mais assim. Eles não. Então, quando alguém te convida para ir na casa, é porque realmente existe uma ponte ali. E uma vez amigo de um estoniano, você vai ter esse amigo para o resto da sua vida. É uma coisa impressionante e linda. Eu acho incrível isso. As pessoas pensam assim, né, que o povo do lado de cada mundo tem uma cultura reservada, talvez mais fria, mas uma vez que você se torne amigo, é família. É família. Eu tenho vários testemunhos disso na minha vida, assim, vira família. Então, tudo depende da sua predisposição em aprender a cultura, a língua, né? Você respeitar essa cultura, respeitar as pessoas. E é isso, assim, como missionário, eu não posso te falar muita coisa assim de como as pessoas são recebidas, porque isso é até uma questão que a gente pode discutir numa próxima pergunta. Mas as pessoas aqui, elas não têm muita relação com a religião da instituição, da igreja como instituição. Não é uma coisa que as pessoas aqui busquem, admirem, se interessem. Muito pelo contrário. Então, como eu trabalho, eu tenho, né, assim, a minha vida normal, né, normal, secular, eu não me apresento como missionária fora da igreja. Eu vou cativando as pessoas aos poucos para elas me conhecerem. Em algum dado momento elas vão perceber, né? Em algum dado momento eu vou falar sobre, mas não é a primeira coisa que eu digo. Então, talvez eu não tenha muita experiência com recepção nesse sentido. Dentro da igreja é diferente. Todo mundo sabe quem você é, por que você está aqui, e geralmente são muito bem recebidos, principalmente se você se esforça em aprender a língua e se você tem interesse em ficar por um tempo. Assim, a maioria dos missionários que eu conheço que estão aqui a longo prazo. Muito pouca gente que vem a curto prazo, porque a característica do lugar exige mais tempo de dedicação. Surpreendente. E tem alguma religião que predomine no país? Ó, a religião é difícil de falar. Se a gente for falar de estatística, a Igreja Ortodoxa, por estatística, ela é a maior.
Hoje, na Estônia, estatisticamente falando, 30% da população se denomina cristã. Porém, quando eu falo cristã, eu falo tudo. Tudo, 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 tudo. Absolutamente tudo que esteja relacionado à Bíblia. Qualquer religião que use a Bíblia como seu livro base é cristã. Então, você tem aí todo o espectro cristão. Na verdade, a maioria das pessoas, a gente considera que não é ateu. As pessoas têm essa imagem de que a Estônia é um país ateu. Na verdade, não. Eu diria agnóstico, que é uma coisa assim de não sei se Deus existe, não sei se Deus existe. Não, perdão. Não sei se Deus existe ou não existe, né? E também nunca pensei sobre isso. Geralmente é assim. Mas é um povo muito místico. Muito místico. Acredita-se muito em signos, em vida após a morte. Vida após a morte, nem tanto. Retiro. É mais assim uma relação com a morte que é interessante. As pessoas aqui no Natal, Dia das Mães, qualquer tipo de celebração, elas vão ao cemitério, visitar a família, deixam velas, né, limpam os túmulos. Os cemitérios aqui eles são dentro de florestas, então é uma área arborizada, geralmente tem um banquinho para você sentar. Então, é bem diferente a relação com a morte, com a natureza, é bem, muito diferente. Então, se a gente for pensar em religião predominante, eu diria que não tem religião predominante. Eu diria que as pessoas se identificam, talvez, até com o cristianismo, em alguns casos, mas porque existe uma certa resistência à instituição religiosa, as pessoas não dizem que são cristãs. Ou elas dizem que são, mas elas não são membros em nenhuma igreja. Isso também é muito comum. Mas ainda assim, 30%, se você colocar o país inteiro, é bem menos do que a metade do país, né? E toda e qualquer religião cristã está ali dentro. Então, uma coisa que é característica das igrejas aqui é que todas as denominações trabalham unidas, assim, existe muita união entre as denominações. A gente é metodista, mas a gente também vai pregar na igreja pentecostal, na igreja presbiteriana, que não tem presbiteriano, mas na igreja batista ou qualquer outro lugar. Né? As igrejas aqui, elas conversam, as lideranças conversam. Então, isso é um ponto positivo. Mas predominante na sociedade, a gente não vê. A ortodoxa é a maior porque ela tem uma grande influência na cultura russa, e a gente tem uma minoria russa na Estônia. Então, essa minoria russa se determina ortodoxa, é o natural. Às vezes, essa pessoa talvez nem frequente a igreja nem nada, mas ela se identifica como ortodoxa. Interessante. E a gente tem uma curiosidade, que é a questão do clima. Como que é o clima na Estônia? Olha, se eu pensar numa palavra só para descrever o clima da Estônia, a palavra seria desafiador. O clima, as pessoas têm uma imagem assim, talvez um pouco, eu tinha pelo menos, mais assustadora do que é. A Estônia tem estações do ano bem definidas, né? Primavera, verão, outono, inverno, é bem claro o que é o que. E agora a gente está na primavera. E hoje está fazendo 7 graus, com sensação térmica de 4. Mas é um clima muito seco. Então, a gente consegue sair de casa de jeans e camiseta e um casaquinho por cima, assim, porque é um clima seco, então essa temperatura você sente ela diferente. Mas eu acho que o mais difícil aqui não é nem a questão do frio, que assusta muita gente quando eu falo que no inverno faz menos 10, menos 15, chega até menos 20. As pessoas se assustam. Mas eu acho que o mais desafiador não é o frio, porque frio, você coloca a roupa certa, né? A roupa que tem que colocar, e você não passa frio. Eu vou para o trabalho, a escola onde eu trabalho é quase 2 quilômetros da minha casa, e durante o inverno todo eu vou para a escola a pé. E às vezes está mais frio, às vezes está menos, mas andar 2 quilômetros a menos 15 graus, você tem que estar vestido apropriadamente para aquilo. É óbvio que você acostuma, né? Você se adapta,
Mas a realidade é que eu acho que o frio não é a maior preocupação. O mais difícil para mim é a falta de luz solar. Porque de novembro até fevereiro, a gente tem muito menos incidência de raios solares, então no inverno mesmo, assim, no período de inverno, 3 da tarde já está escuro. Amanhece 9 da manhã, o sol sai, 8, 9 da manhã, e 3 da tarde já está escuro. Então, o período de luz solar é muito curto. E isso afeta a sua saúde grandemente. Sua vitamina D vai lá embaixo, e a vitamina D, eu fui descobrir isso aqui, funciona também como um hormônio, e aí você entra num estado clínico de depressão, né? Porque o teu corpo não dá conta. Eu demorei muito para aprender isso. Eu levei uns 5 anos para aprender a regular a minha vitamina D, meu processo, né, para dormir, para acordar. Porque você imagina, o primeiro ano que eu estava aqui, eu dava 3 da tarde, estava tudo escuro, eu ia dormir. Eu sentia muito sono. E eu fiquei totalmente assim desregulada, fiquei emocionalmente também desregula um pouco, porque você fica cansado o tempo todo, sabe? Então, para mim, a falta de luz no inverno é mais desafiadora do que o frio.